E normalmente é o mar e não o oceano. É muito curioso isso, né? Quer dizer, as praias aparecem pouco, porque acho que são muito localizadas. Se nós mesmos não usamos nossa paisagem livremente com prazer, então quem que vai nos acompanhar nisso, né? É curiosa essa relação da literatura com o mar, porque na verdade se a gente pensar na origem, né, da literatura, ocidental pelo menos, as duas primeiras grandes obras, né, da literatura tratam justamente da vinculação do homem com o mar, né? A Ilíada e a Odisseia de Homero. Nós vivemos numa parte que é ilha, mas tem um pedaço que é continente também, que parece que vai ser até ampliado agora com a anexação ali do bairro de Fátima, Eurico Salles e um pedaço de Carapina, né? A Vitória ainda vai crescer ainda mais. Sobretudo a Odisseia, né, quando trata do retorno de Ulisses da Guerra de Troia até Ítaca e todo o percurso marítimo que ele faz até chegar ao destino, né? E aí todos os problemas, todas as perseguições, todos os percalços da natureza mesmo, tempestades, enfim, sereias, tudo tentando travar a volta de Ulisses até Ítaca. Que cada ponte é quase que um período do nosso desenvolvimento, né? O período do café, o Florentino Avidos importa as pontes da Alemanha, né? São pontes que inclusive não existem mais, nós temos um dos poucos exemplares que restaram. Depois a gente tem a segunda ponte e a terceira ponte, já no momento, né, da gente entrando para um comércio e para o comércio exterior, para uma produção de um nível, né, mais internacional. Essa mistura de beleza, porque é uma coisa absolutamente fascinante, seja a coloração da água, seja a movimentação da água, das correntes, não é? A maneira como o mar se distribui no planeta. A gente vivia inicialmente num pedacinho muito pequenininho da ilha, que é o centro de Vitória, na parte alta. O restante é todo aterro, né? E neste momento, o único modo de viver em relação à ilha era através das vias marítimas, né? Quando um escritor utiliza o mar, não é? E normalmente é o mar e não o oceano. É muito curioso isso, né? Quer dizer, as praias aparecem pouco, porque acho que são muito localizadas, né? O mar me parece que é mais poético, né? E o oceano é grande demais para aparecer como palavra, né? E como representação de algo que envolve todos os mares, todas as praias. Então acho que o mar é um meio termo e por isso a sua potência, né? Metafórica para a literatura. Bem, as primeiras pontes, elas eram nos lugares mais estreitos. Uma das primeiras é a ponte da Passagem ali, que vai ligar o finalzinho da Reta da Penha com o caminho para a Serra, né? Uma das primeiras pontes, era uma pontícula de madeira que depois foi transformada. Ela já teve várias feições, né? E a literatura portuguesa, por exemplo, é muito ilustrativa nesse sentido, né? Porque é uma literatura também fundada nas navegações, na proximidade com o mar, não é? Na busca do mar, na travessia do mar. Então, normalmente, o mar, quando ele aparece como uma espécie de conquista a ser feita, que é necessário fazer, seja do ponto de vista prático, quer dizer, no caso da literatura portuguesa, a necessidade de os portugueses saírem do continente em busca de novas terras. Então, há um lado prático, né, na representação do mar na literatura, mas como se trata de literatura, a questão metafórica é muito mais forte, muito mais importante. E aí, claro, a metáfora está sempre ligada à busca de algo que o homem dificilmente tem ou retém.
Com a construção das pontes e também com uma ideologia, vamos dizer, uma ideologia sanitarista, né, que renegava os mangues, o recorte, a nossa Baía de Vitória era muito recortada, muito cheia de manguezal e de enseadas, a ideia da retificação. Né? O próprio avô do Paulo Mendes da Rocha, né, que é a Serafindeirense, ele fala, nossa, é muito irregular. O próprio Adolfo Monjardim, que foi prefeito de Vitória, fala, o traçado, né, o limite, né, o perímetro da ilha é assaz irregular. Então, essa ideia da regularidade dentro da cabeça das pessoas que estão entrando na modernidade era quase que uma coisa sendo rejeitada. Então, aos poucos, começou-se a ter uma certa retificação desse contorno da ilha. E mais adiante, com mais tecnologia, foram feitos muitos aterros. Essa mistura mesmo de fascínio, essa beleza e medo, que acabam por inspirar muito os artistas, de um modo geral, né? Na literatura em particular. Conhece muito pouco do mar, em termos de profundidade, é imprevisível, né? As tempestades, a gente nunca sabe exatamente qual vai ser o efeito final de uma tempestade, no mar inclusive. Então essa mistura de beleza e medo, né? Esse fascínio, ele ocupa muito o imaginário, né, das pessoas desde longo tempo. Considerando o fato de que Vitória é uma ilha e, portanto, deveria exercer sobre os escritores daqui o fascínio que uma ilha normalmente, né, exerce sobre as pessoas, né? A ideia de estar numa ilha, de estar rodeado, né, de águas, a princípio, já que uma parte de Vitória é contornada por mangues e rios, né? E aí eu me dei conta de que eu não tinha pensado sobre isso, né, sobre a ilha de Vitória como um tema específico da literatura. E eu tentei me lembrar das referências, né, na literatura de obras que fizessem menção ao mar. E, por incrível que pareça, não são muitas as obras, né? Houve uma ocupação técnica, de certo modo, que nega, né, o desenho natural dessa paisagem, dessa ilha, dessa geografia, né, desse sítio, mas também houve invasão de determinadas áreas, fazendo com que o acesso a elas seja cortado ao público, né? Eu acho que nesse caso Bernadette Lira é mais pontual, né? Tratando de Vitória como ilha e aproximando Vitória de Creta. Além disso, há geralmente menções muito esparsas nas crônicas, por exemplo. O problema é que não se faz uma referência específica à Vitória. E isso talvez seja um traço da literatura produzida aqui no estado, de não tentar localizar muito a literatura produzida aqui, né, para não, talvez, isso é uma, digamos, uma dedução, né, que requer leitura, pesquisa para comprovar, claro, mas é uma suspeita, de que é uma forma de não localizar muito a literatura que se produz aqui. No momento que a gente tem o transporte hidroviário, é um momento ainda de ligação, mas depois é uma ruptura, né, porque não há um acordo entre o transporte hidroviário e o transporte de ônibus. Esse faz o outro, né, quase praticamente sufoca o transporte hidroviário. Só resta para a gente os catraieiros, que hoje restam muito poucos e estão acuados entre o porto, né, estão bastante imprensados entre o porto de Paú e de Capuaba, e tem só um cais muito pequenininho, muito irrelevante, né, do lado de cá. Se você vai usar ali lá em Paú, dá uns 2 minutinhos. Se você pega um carro e vai voltar, mesmo
num dia de trânsito muito bom, não dá mais, eu acho que 15 a 20 minutos com trânsito excelente, né? Então, realmente, a gente ter se voltado as costas, ter voltado de certo modo as costas para a Baía de Vitória, ter negado o transporte hidroviário, faz com que a gente às vezes esqueça que esteja numa ilha. Poemas aqui e ali, crônicas, né, como Roberto Mazzini, como José Carlos de Oliveira, alguns poemas do José Irmo Göring, enfim, são menções esparsas, mas a gente não tem certeza a que mar esses poetas ou esses escritores se referem. Pode ser o de Vitória, como pode ser de qualquer outro lugar, né? E mais recentemente tem a Ceia Dominicana, do Reinaldo Santos Neves. Aliás, As Horas Vulgares, o filme foi baseado no Reino dos Medas, né? E eu não me lembrava que no Reino dos Medas havia referência ao mar, né? Eu acho que como é meio en passant, a gente acaba não registrando, não é? Mas na Ceia Dominicana, Reinaldo situa o seu romance em Manguinhos. Então todo romance depende da geografia de Manguinhos. Com relação à habitação, a ocupação, ela realmente, onde existe na região de São Pedro, Santo Antônio, mas mesmo assim, na hora que foi feita a regularização desses espaços, os projetos tiveram preocupação de deixar a frente aquática de Andorinhas até São Pedro, tem um passeio, tem um lugar público, com academias, com alguns espaços públicos. O que a gente ainda não reconquistou foi o canal de Camburi, que ele continua privatizado. E eu tenho muita curiosidade de saber, por exemplo, se os escritores de Florianópolis destacam na sua literatura, né, esse potencial insular da cidade, né? E talvez seja uma questão mesmo de os escritores se preocuparem com o universal e não com o regional, não sei. Mas, de todo modo, o fato de Vitória ser uma ilha e a história que Vitória tem, né, desde os tempos coloniais, e a sua geografia, quer dizer, a maneira como os espaços se distribuem na ilha, né? Você tem um morro, como o Morro da Fonte Grande, tem o canal, tem a praia, né, que cerca Vitória, as pequenas ilhas, como do Boi e do Frade, e como que isso envolve a cidade como um todo e como isso torna particular a cidade de Vitória. E interessante para a literatura. É uma questão mesmo de talvez nós descobrirmos pontos de Vitória que são potencialmente interessantes para a literatura, né? Eu acho que essa preocupação em ser ou não regional talvez esteja se diluindo hoje e os escritores comecem a perder o pudor de tratar da própria cidade, né? E por que não? Né? Por que não transformar a Vitória num cenário mesmo? Seja de filme, seja de literatura, enfim. Então, ali você tem um material interessante para estudo, né, para pesquisa e para leitura, porque é o ponto de vista dos capixabas sobre o Porto de Vitória, especificamente. E eu acho problemático isso, porque eu acho que é um direito, a paisagem é um direito, né? No Rio se comenta muito que é uma paisagem inútil, uma bela paisagem, com o Parque do Flamengo lindo e quase muito difícil de ser usado. Nós ainda não chegamos nesse momento da dificuldade de usar a paisagem, nós precisamos de paisagem para usá-la, né? Pelo menos até o final do século passado, provincianismo, província, eram quase palavras tabu, não é? Porque, quer dizer, a história do Espírito Santo como um todo, né, é muito atravessada por silêncios. Eu me lembro que desde a década de 80 há uma espécie de campanha capixabista, digamos assim. Quer dizer, o capixaba precisa assumir, seja lá o que for, né, o seu modo de ser, talvez até provinciano, né, mas por que não ser provinciano?
E talvez o primeiro passo para deixar de ser provinciano seja assumir o provincianismo e ir adiante, não é? Para mim, eu gosto de lugares onde as pessoas vivem maravilhosa, usufruem os seus espaços com prazer. Eu vou para observar essa fruição do espaço. Se nós mesmos não usamos nossa paisagem livremente com prazer, então quem que vai nos acompanhar nisso, né? E eu acho que esse despudor, no melhor sentido da palavra, tem acontecido e tem se desenvolvido de uns 20, 30 anos para cá, eu acho. Eu acho que as pessoas, e sobretudo os artistas, têm tentado se livrar um pouco dessa peixe de que se eu coloco Vitória, se eu coloco o Convento da Penha, se eu coloco o Mestre Álvaro num texto literário, isso reduz o alcance universal que a literatura a princípio deveria ter. Mas todos nós sabemos que o universal está justamente no local. Né?